Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O que quer que façamos, façamos para o Senhor, e não para chamar a atenção. Uma das revelações mais importantes que Deus deu a mim é de que se eu fizer o que eu faço para obter a atenção das pessoas, então isto é tudo que receberei. Mas se eu fizer o que eu faço para o Senhor, sem a intenção de chamar a atenção para mim, isso atrai a atenção de Deus. Então, em algum lugar ao longo do caminho, temos que decidir para quem queremos viver. E lembre-se de que aquilo que fazemos em segredo, Deus vai nos recompensar abertamente. Bem, obrigada por se juntar a nós hoje em Desfrutando a Vida Diária. E a forma como eu acho que podemos desfrutar mais a nossa vida é realmente aprendendo a importância de fazer o que Jesus nos disse para fazer. Tudo o que Ele nos diz para fazer é, em última análise, para o nosso benefício e vai tornar nossa vida melhor. E assim, eu não sei de você, mas eu preciso às vezes ouvir as mesmas coisas de novo, e de novo, e de novo. E uma das minhas partes favoritas das Escrituras é João capítulo 13, os primeiros 17 versos, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu acho que é algo que nós precisamos lembrar que Ele disse para fazer. Então não vamos deixar de fazê-lo e vamos falar sobre isso, do que isso, na verdade, significa. Quero dizer, na sua cultura, as pessoas usavam sandálias. Era o único calçado daquela época e as estradas não eram pavimentadas como hoje. E então, os pés ficavam sujos e empoeirados. E era costume na época, quando o convidado ia à sua casa, lavar os seus pés. Na verdade, era considerado um insulto se você não o fizesse ou não tivesse alguém para fazê-lo. Mas geralmente era um servo que o fazia, não era o dono da casa que fazia isso, era um servo. E assim, Jesus não apenas ensinou com palavras, mas Ele ensinou com seu exemplo. E isso é algo que eu tento me lembrar sempre, eu tenho que me lembrar de vez em quando, de que até mesmo com nossos filhos, realmente não faz nenhum sentido dizer-lhes o que fazer e depois eles veem você fazendo o contrário daquilo que você disse. Então, na verdade, nós poderíamos falar menos e fazer mais aquilo que é certo e assim ensinar as pessoas bem mais do que apenas com nossas palavras. E sabe, às vezes, nós ficamos um pouco orgulhosos do que pensamos que sabemos e nós gostamos de contar a todos o que pensamos que sabemos. Bem, uma das coisas que eu tive que enfrentar é que eu realmente não sei nada a menos que eu esteja fazendo isso. Não importa quantas escrituras eu tenha sublinhado e destacado em várias cores na minha Bíblia, sabe? Se eu não as estiver praticando, então eu ainda realmente não as conheço. Talvez esteja na minha cabeça, mas ainda não entrou no meu coração. Então, há várias lições que eu acho que podemos tirar desses 17 versos. Então, vamos começar. Agora, antes do início da festa da Páscoa, eu estou no verso 13 de João 13. Jesus sabia e estava plenamente ciente de que havia chegado a hora de deixar o mundo e retornar ao Pai. E Ele amou aqueles que eram seus no mundo e os amou até o último momento no mais alto grau. Então, antes de tudo, eu acho que Jesus está agora sabendo que Ele vai muito em breve subir para o Pai. E Ele tinha esses discípulos que Ele estava treinando, que Ele já sabia que esses homens seriam os que levariam o Evangelho ao mundo, conhecido naquele tempo. E assim, agora Ele já não tem muito tempo para mostrar-lhes nada ou ensinar-lhes qualquer coisa. E então acho que algumas das coisas que nós vemos Jesus ensinar-lhes ou dizer a eles, nesse pouco tempo que lhes resta, são super importantes. Como em João capítulo 14, Ele falou com eles sobre a paz, Ele estava pronto para partir, Ele disse, a minha paz eu deixo a vocês. Parem de estar ansiosos e perturbados. E então, eu vejo isso como algo que é importante para a minha vida, que eu preciso me assegurar de permanecer em paz o tempo todo. E eu não sei de você, mas isso não acontece como um acidente para mim. Eu tenho que estar determinada a fazê-lo. E então, agora Ele está se preparando para dizer-lhes algo que aparentemente parece que é muito importante, porque Ele já não dispõe de muito tempo para falar com eles. Verso 2. Estava sendo servida a ceia
E Satanás já tinha colocado o pensamento de trair Jesus no coração de Judas Iscariotes. Então, nós vemos claramente que o diabo coloca pensamentos na nossa mente. Então, nem todo pensamento que você tem é necessariamente um pensamento que você gerou. Se for um pensamento que não concorda com a palavra de Deus, então você pode ter certeza de que o inimigo colocou isso em sua cabeça e você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. E novamente eu lhe digo, onde a mente vai, o homem a segue. Eu amo esse pequeno ditado que Deus me deu há muito tempo atrás. Eu acho que quando pensamos em algo, isso vai da nossa boca e vamos acabar fazendo isso. E então eu descobri que se eu quiser fazer o que é certo, eu tenho que passar certa quantidade de tempo meditando ou pensando em fazer o que é certo. Então, Jesus sabia que Judas Iscariotes já tinha pensado em traí-lo e o verso 3 é muito importante, você não pode perder. E Jesus estava plenamente consciente de que o Pai havia colocado tudo em suas mãos e que ele viera de Deus e agora estava voltando para Deus. Então, ele conhecia o poder que ele tinha, ele sabia que poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, que ninguém poderia obrigá-lo a fazer qualquer coisa. Ele sabia de onde ele viera, ele sabia para onde estava indo. E vejam o que ele fez. Ele se levantou da mesa, tirou sua capa, pegou a toalha de um servo e a prendeu em torno de sua cintura. E então ele derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha de servo que estava em sua cintura. Então ele tirou a sua capa, o que para mim representa que, por um momento, ele deixou de lado a sua posição de liderança, quero dizer, ele nunca deixou de ser nosso Senhor, mas tirar sua capa para mim representa que, se eu sou o tipo certo de líder, nem sempre eu tenho que agir como um chefe ou agir como líder. Eu posso deixar isso de lado por um período de tempo e entregar-me a outra coisa. Então você verá mais tarde, diz que ele colocou sua capa de volta. Ele tirou a toalha de servo e voltou a colocar a capa. Então eu acho que um bom líder, ele é alguém que não precisa de tentar manter esta posição o tempo todo. Você não precisa de entrar e tomar autoridade. Você pode simplesmente seguir sua autoridade, até mesmo como mãe. Quando os meus filhos eram pequenos, eu aprendi que uma coisa muito boa era deixá-los saberem de alguns dos meus erros, sabe? Eu nem sempre tinha que fingir ser a mãe perfeita, que sempre lhes dizia o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer. Muitas vezes, mesmo quando eles precisavam de uma correção, eu compartilhava com eles algo sobre o mesmo assunto que eu tinha feito de errado na minha vida. Eu também errei. E é incrível como, se nós deixarmos de lado a nossa perfeição e compartilharmos nossas fraquezas, como isso desarma as pessoas e faz com que o orgulho seja vencido em nós e as pessoas então de repente estão dispostas a ouvir-nos porque, ei, você tem problemas também? E Jesus sabia que ele poderia tirar a sua capa, que ele poderia colocá-la de volta e que ele não perderia sua posição de poder de quem ele era se ele se entregasse a algo que naquela cultura teria sido considerado uma tarefa humilde. Então eu quero dizer algo e quero que vocês entendam. A sua carreira, o seu trabalho, isso não define quem você é. E provavelmente poderíamos ficar nisso por muito tempo, porque muitas pessoas dizem, eu sou apenas uma dona de casa, eu sou apenas um pedreiro, um zelador, Você já ouviu alguém dizer, bem, eu sou apenas um doutor? Não, veja, ninguém diz isso, porque em nossa sociedade isso é considerado uma alta posição. Então as pessoas falariam mais, tipo assim, eu sou um médico, ou eu sou advogado, ou eu sou o diretor desta empresa. Mas quando se trata de posições às quais o mundo, lembre-se, eu disse o mundo, que o mundo pensa que são as posições mais humildes, devemos lembrar que, aos olhos de Deus, nada disso é verdade. Qualquer um de nós é responsável por fazer. Agora não perca isso. Tudo que você, ou eu, ou outra pessoa é responsável por fazer, isso é algo que Deus te deu para fazer. E eu gostaria de dizer, eu posso acrescentar, eu penso que pode ser mais difícil entregar-se fielmente a uma pequena tarefa
que realmente não parece ser tão importante para o mundo e fazer isso fielmente na sua vida inteira, isso provavelmente é muito mais difícil do que ser a pessoa no comando. Amém? Billy Graham disse uma vez, ele disse, eu acho que eu estou recebendo muito da minha recompensa aqui mesmo na Terra, por causa de toda essa atenção que você recebe quando está em uma posição como essa, mas ele disse que a pessoa que orou por mim todos esses anos é a que vai receber a maior recompensa no céu. Então lembre-se sempre, não importa quão minúscula você acha que sua pequena tarefa seja, Deus atribui uma grande recompensa às pequenas tarefas, especialmente se forem feitas com o coração realmente puro. Então lembremos que o que quer que façamos, façamos para o Senhor e não para chamar a atenção. Uma das revelações mais importantes que Deus deu a mim é de que se eu fizer o que eu faço para obter a atenção das pessoas, então isto é tudo que receberei. Mas se eu fizer o que eu faço para o Senhor, sem a intenção de chamar a atenção para mim, isso atrai a atenção de Deus. Então, em algum lugar ao longo do caminho, temos que decidir para quem queremos viver. E lembre-se de que aquilo que fazemos em segredo, Deus vai nos recompensar abertamente. Então, repetindo, a sua carreira, o seu trabalho, isso não define quem você é. Quem você é quem você é em Cristo. E o seu trabalho não acrescenta isso ou tira disso, porque nós podemos fazer aquilo para o qual somos ungidos e dotados. Então, vamos imaginar isso. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha de um servo e começou a lavar os pés dos discípulos. Verso 6, e quando chegou a Pedro, Pedro disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Senhor, tu deves lavar os meus pés? Então ele não aceitou que Jesus lavasse os seus pés. Ele disse, não, por favor, isso não faça isso. Então existem alguns tipos de pessoas hoje em dia que pensam que são muito boas para fazer tarefas menores. Mas, por outro lado, tem aquelas que não sabem como deixar alguém fazer qualquer coisa por elas. Elas não sabem como receber de outras pessoas. Eu falei com alguém aqui hoje que existem pessoas que são dotadas de maneiras diferentes. Algumas pessoas são realmente talentosas para ajudar. Elas são dotadas para fazer aquilo que nós consideramos coisas menores. Mas esse é o seu dom. Elas amam isso, elas amam ajudar. Bem, às vezes essas pessoas, porque estão tão acostumadas a ajudar as outras pessoas, número 1, elas não pedem ajuda quando precisam. E número 2, elas podem estar tão acostumadas a servir os outros que elas realmente não sabem como receber de uma outra pessoa. É como, não, você não precisa fazer isso por mim, não. Mas preste atenção no que Jesus diz aqui. Verso 8, ele disse, você nunca... Bem, primeiro verso 7, Jesus disse, você não entende o que eu estou fazendo? Mas entenderá mais tarde. E então Pedro disse, tu nunca lavarás meus pés? E Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você nunca terá parte comigo. Você não terá parte nem comunhão comigo. Uau, que lição! Então o que ele está dizendo? A menos que eu faça coisas por você e você faça coisas por mim, nós não temos um relacionamento real. Então, veja, nenhum relacionamento é saudável se tudo for unilateral. Se uma pessoa faz todas as dádivas e a outra somente recebe, então realmente não existe um relacionamento. Então você tem essas pessoas que são ungidas e dotadas por Deus para ajudar, que às vezes têm dificuldade em receber de outras pessoas, mas também tem pessoas que são mais parecidas comigo. Eu não sou naturalmente talentosa para ajudar, mas eu sou muito talentosa para que as pessoas ajudem a mim. Bem, quero dizer, eu estou sendo sincera com você. Quero dizer, eu sou muito talentosa para dizer, você pode me dar água, pode fazer isso. Quero dizer, é assim o tempo todo com o Dave. Se a gente estiver sentado numa cadeira e eu disser, pega isso para mim, faz isso para mim, ele vai e faz. Agora, se ele pedisse para mim, eu diria, bem, você está sentado aí, vá buscar você mesmo. Isso não é natural para mim. Esse não é um dom natural para mim. Eu sou mais dotada, se isso é um dom, para
dizer a outras pessoas o que elas devem fazer, então, aqui está o que eu faço. É isso que eu aprendi a fazer. Eu acho que isso é muito importante, porque tem pessoas das duas maneiras. Tem pessoas cuja sua primeira inclinação, sabe, como se alguém mais estivesse aqui ensinando e derrubasse a água na plataforma. O meu primeiro pensamento não seria limpá-la. Meu primeiro pensamento seria dizer a alguém para limpar. Mas tem pessoas aqui hoje que, se isso acontecesse, sem sequer pensar, ela correria aqui, ela limparia tudo, ela pegaria outro copo d'água para mim. Então, tem pessoas que são dotadas para isso, mas então há pessoas que realmente são... Veja, não seria até mesmo um bom uso do meu tempo por causa dos outros dons que Deus deu a mim, se eu me entregasse a esse tipo de coisa o tempo todo? Porque Deus, ele unge algumas pessoas para fazer certas coisas, então todos juntos nos tornamos uma pessoa completa que pode trazer glória para Deus. No entanto, assim como uma pessoa que é adotada para ajudar os outros, não é saudável você nunca permitir que alguém o ajude? Eu não sou dotada para fazer esse tipo de coisas o tempo todo, mas não é saudável para mim se eu não fizer isso de propósito, e isso constantemente, porque é muito fácil começar a pensar mais de si mesmo do que devemos, pensando que somos muito importantes para fazermos certas coisas. Então, o que eu realmente faço, e eu faço isso de forma bastante regular, eu oro na manhã em que eu tenho meu tempo de oração. Deus, mostre-me pequenas coisas que eu posso fazer por alguém hoje. Ajude-me a lembrar do quão importante elas são. E isso nem sempre é estar limpando uma bagunça que alguém fez, às vezes como uma pessoa ocupada. Para mim, às vezes, servir os outros é apenas tirar tempo para ouvir. Talvez ouvindo coisas que nem me interessam tanto assim. E é verdade, sabe? Há muitas maneiras diferentes de servirmos. Eu acredito que orar para as pessoas é servi-las. Quero dizer, eu acredito que quando eu estudo para ensinar, eu estou servindo. Você vê aquilo que eu faço no púlpito, mas há horas e horas de estudo que isso leva até chegarmos aqui, e assim essa é a parte oculta do que as pessoas fazem, que somente Deus conhece. Então lembre-se, se você não é dotado para ajudar, não apenas diga, bem, esse não é o meu dom. Procure nunca deixar de ouvir as pessoas e fazer coisas pequenas para elas. Sabe por quê? Porque isto é muito bom. Isso nos ajuda a permanecermos em posição de humildade, e a Bíblia diz que o orgulho, ele sempre vem antes da destruição, ele sempre vem antes de uma queda. Eu te digo que, e por favor me escute, porque temos todos os tipos de pessoas assistindo ao programa, se acontecer de você ser um líder, se você for a pessoa com autoridade na sua empresa, se você for a pessoa que está no comando, especialmente você precisa se certificar de constantemente estar se mostrando como líder que serve. Isso significa que você está disposto a tirar a sua capa e colocar a toalha de um servo e fazer algumas das coisas que você nem sequer é dotado para fazê-las, e quando for a hora certa, você pode colocar sua capa de volta e voltar a fazer o que você precisa fazer. Isso faz sentido para alguém? Eu acho que há muitas lições aqui que podemos perder se não reservarmos tempo para realmente nos acomodar e ouvir. Então Pedro disse, bem, então... Lave minhas mãos, meus pés e tudo mais. Pelo menos ele entendeu a mensagem rapidamente. Bem, se, sabe, nós fizermos coisas uns pelos outros, é a única maneira de termos um relacionamento real. E assim mesmo em nosso relacionamento com Deus, não queremos ir até Ele o tempo todo com o que, sabe, eu preciso disso. Isso é que eu preciso que você faça para mim. Eu preciso, eu quero. Eu acho que temos que chegar a um lugar, a maturidade espiritual, ela exige que nós possamos chegar àquele lugar onde as nossas orações não são apenas preenchidas com o que Deus pode fazer por mim, mas talvez você possa tirar umas férias, eu não sei, talvez de 2 ou 3 meses, de ficar pedindo a Deus para fazer coisas por você, e então orar todos os dias, Deus, mostre-me o que eu posso fazer por você. Eu preciso repetir isso? Veja, na verdade, Deus exigiu que eu fizesse isso há muitos e muitos anos atrás, e por 6 meses eu não tive permissão para pedir a Deus que fizesse uma única coisa por mim. Toda vez que eu começava a orar a Deus para fazer algo por mim,
Era como eu quase me engasgava e simplesmente dizia: bem, não importa, Deus, eu só preciso de você. O que eu posso fazer por você? Graças a Deus não durou para sempre. Agora eu posso pedir-lhe que faça coisas por mim, mas quantos entendem o que eu estou dizendo? Você sabe, meus filhos são grandes e, para ser sincera, eu quero que eles façam coisas para mim. Eu não quero que eles apenas venham quando quiserem algo. Eu quero que eles venham e digam: ei, como você está? Então Pedro entendeu a mensagem rápido. Versículo 10. Isso é um pouco... Esta aqui é uma parte importante e eu acho que vamos ficar um pouco mais aqui nisso. Ele disse, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois o corpo está limpo e vocês, meus discípulos, estão limpos. Ok, então, como ele poderia dizer a esses discípulos, Pedro que estava se preparando para negá-lo? Tomé que duvidava de tudo e tem certeza de que todos os outros tinham seus próprios defeitos? Nós sabemos que eles brigavam entre si, eles tinham ciúmes uns dos outros e, sabe, eles tinham problemas. Como ele pôde olhar para eles e dizer, vocês estão limpos? Bem, eu li recentemente, isso realmente abençoou-me muito. Este escritor disse, Jesus poderia dizer-lhes que estavam limpos porque há uma grande diferença entre a rebelião e a imaturidade. Veja, Jesus viu seus corações, então seus corações estavam limpos. Eles o amavam, eles queriam fazer o que era certo. Então eles, como Pedro nem sequer negou a Cristo por causa de rebelião. Ele tinha muito medo. E Tomé não duvidou apenas porque ele era rebelde e simplesmente não queria acreditar em Jesus. Ele só tinha um problema com a dúvida. E por isso estou tão feliz em saber que mesmo que nós possamos não estar totalmente maduros espiritualmente, que enquanto desejarmos fazer essa jornada, Deus vê o nosso coração e Ele pode dizer, vejo você como perfeito e vejo você como limpo. Isso não é bom? Acho isso muito bom. E assim vocês, discípulos, estão limpos, mas não todos vocês. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E foi por essa razão que ele disse, nem todos vocês. Veja, Judas não estava limpo, porque ele tinha um coração ganancioso e rebelde. Não era apenas uma questão de maturidade, ele sabia muito bem que o que ele estava se preparando para fazer era errado, mas ainda assim ele fez de propósito. Isto é rebelião. Mas se eu me levantar e eu quero servir a Deus e... eu amo Jesus, mas... cara, eu saio da cama e depois de 10 minutos alguém me deixa zangado e... oh Deus, sinto muito, eu não quero agir assim. Isso não é rebelião. Isto é imaturidade espiritual. E desde que eu queira ir além disso e continuar crescendo com Deus, está tudo bem. Então, quando ele terminou de lavar-lhes os pés e vestiu sua capa e sentou-se novamente, ele disse, agora vocês entendem o que eu fiz? É provável que não. Eu duvido que alguns de nós realmente compreendam o peso de Jesus lavando os pés deles. Vocês todos me chamam de mestre e senhor e estão certos em chamar-me assim porque eu sou. E então, se eu, sendo senhor e mestre, lavei-lhes os pés, tudo bem, aqui vem. Vocês, é dever de vocês, vocês são obrigados, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu lhes dei o exemplo para que vocês, por sua vez, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes asseguro e muito solenemente lhes digo, eu gosto quando eu vejo esse muito solenemente. E não é sempre que nós vemos isso na Bíblia, mas está lá. Às vezes ele diz em verdade ou verdadeiramente. Então, para mim, essas são coisas que você não pode perder. Solenemente eu lhes digo que um servo não é maior do que o seu mestre, e nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus está dizendo, olha, se eu fiz isso, você não é melhor do que eu? Então, se eu posso fazer isso... então, você pode fazê-lo. Se ele pôde fazer isso e não se sentir menosprezado, se ele não perdeu a revelação de quem ele era e sua posição de importância, lavando os pés, então certamente podemos fazer isso também. E a propósito, deixe-me apenas lhe dizer, quando servimos a outras pessoas, não é um ato que exibimos, é uma atitude com a qual vivemos. Realmente não faz nenhum bem você fazer muitas coisas para outras pessoas, mas se sentir como mártir, como se estivessem aproveitando de você. Agora que vocês sabem essas coisas, abençoados e felizes e invejados, vocês serão, se vocês as praticarem e realmente as fizerem. Então, eu amo isso. Então, todo mundo acha que esta é uma boa mensagem, certo? Você gosta disso? Ok, então você tem que ir para casa e praticá-la.
Não nos ajuda apenas ouvir isso? Na verdade, penso que quando ouvimos algo, é como diz Tiago, é como se você olhasse no espelho e não tivesse cuidado e rapidamente vai embora e esquece como se parece. Então já vimos algo incrível aqui hoje, mas a maneira de ter isso realmente enraizados em nós agora é você orar o mais depressa possível. Tudo bem, Deus, mostre-me o que eu posso fazer por alguém. Porque quanto mais nós ouvimos e fazemos, mais isso fica enraizado